Você já percebeu que hoje em dia você pega seu celular, desbloqueia a tela dele e simplesmente se deixa levar pelo seu hábito que você construiu depois de muito tempo usando essa ferramenta incrível que é o celular? Você simplesmente desbloqueia, já vai direto no Instagram e espera o que vai aparecer pra você. A gente não tem mais a intenção de falar, vou fazer tal coisa e fazer dentro do universo do smartphone ali. Pois é, isso é o que eu chamo de andarilho digital. Você consome informação, não tem algo muito claro na sua mente do que você vai fazer, você simplesmente pega o celular e vê o que vai acontecer, para onde que o vento vai te levar. Isso é como se fosse um andarilho, não tem um objetivo claro, não sabe para onde tá indo, só tá vagando ali pelas ruas e vai ver o que acontece. Então a gente meio que se tornou um andarilho digital, é mole. Então hoje a gente literalmente se tornou seres humanos passivos, lá ele Pro Max, mas viramos muito passivos. A gente é muito passivo em relação ao consumo de informação. E eu digo isso por mim, eu por muitos anos estive nesse ciclo de ser um consumidor passivo de informação. E calma que isso não é de tudo ruim, vou chegar lá. Mas de certa forma, o simples hábito da gente sempre consumir informação de forma passiva quer dizer que o algoritmo torna o senhor das nossas opiniões e das nossas convicções. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que a gente simplesmente desbloqueia o celular e entra em determinados aplicativos sem ter um propósito, a gente entra de forma despretensiosa, digamos assim, para passar um pouco do tempo, consumir um pouco de informação, ver o que está acontecendo no mundo, a gente está dando na mão do algoritmo a possibilidade e a permissão deles nos influenciarem. E a grande verdade é que a gente já perdeu esse controle faz muito tempo. Por mais boas que sejam as nossas referências, as pessoas que a gente segue, as coisas que a gente costuma consumir, então hoje as coisas são muito mais sugeridas para nós do que nós sendo intencionais em consumir determinado tipo de informação. Vou dar um exemplo. Estou com vontade de comer bolo e essa vontade é espontânea agora do momento. Estou com vontade de comer bolo. Preciso aprender a fazer um bolo. Então eu vou lá num determinado aplicativo chamado YouTube, clico no YouTube e digito como fazer um bolo de chocolate. Estou sendo intencional em consumir uma informação que vai ser útil por um desejo primariamente genuíno meu, e não simplesmente porque eu rolei a tela repetidas vezes e apareceram vários bolos de chocolate e por isso me despertou a vontade de comer um bolo de chocolate. Essa é a big idea que eu quero que vocês entendam. Hoje em dia, as grandes necessidades, as grandes ambições que a gente tem, os desejos e vontades que a gente acha que tem, na verdade, é um desejo passivo das coisas que a gente consome. E como hoje a gente perdeu o controle sobre o que a gente consome, então a gente tem um senhor chamado algoritmo que manda e desmanda as coisas que a gente deve ou não consumir. Ao ponto de nós formarmos opiniões e linhas de raciocínio a respeito de coisas importantes da vida, de acordo com as coisas que vão aparecendo na nossa tela. E isso é muito perigoso. A gente inverter os papéis de onde a gente realmente devia estar construindo a nossa forma de pensar, os fundamentos, vida como um todo, a forma com que a gente olha o mundo, enxerga o mundo. E com o tempo, as coisas que a gente começa a consumir, o algoritmo é inteligente o suficiente para sempre nos mostrar coisas que a gente tem interesse. Então é uma coisa bem difícil a gente conseguir largar esse hábito que a gente tem construído por anos, né? Várias horas dedicadas em sempre pegar o celular, desbloquear, abrir o Instagram ou o YouTube e consumir o que aparece para nós. E é muito difícil de sair dessa. Por quê? Porque eu também estou no mesmo barco que você. E as redes sociais não são de todas ruins. Eu costumo dizer que nós criamos uma dependência emocional das redes sociais e da internet como um todo. Evidente que muitas coisas da vida, forma de pensar, decisões que a gente toma e até a circunstância atual da vida que a gente tem hoje é fruto do consumo de informação que a gente teve ao longo desses anos. E por que eu digo que nós nos tornamos codependentes emocionais das redes sociais ou da internet como um todo? Porque, por exemplo, hoje eu só tenho uma empresa de marketing, eu só sei fazer tráfego pago, eu só sei produzir do jeito que eu produzo, enfim, por conta de informações que eu consumi no meio da internet. Hoje a minha noção de negócios, a minha cabeça business só é do jeito que é hoje por conta das informações que eu consumi 99,9% das vezes na internet. Por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava, nasci lá, onde a grande parte da
da população trabalha em fábricas, né? Tipo, o Vale do Paraíba, onde está situado essa região, tem muitas indústrias. Então, tem indústria automobilística, tem indústria aeroespacial, enfim, e muitas fábricas, né? Muitas indústrias. Então, a grande maioria dos casos dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, e os filhos dessa galera, tende a seguir esse caminho do que tá dando certo na geração, entendeu? Da família. E no meu caso, não foi diferente. A minha formação, a forma com que eu fui instruído e tudo mais, tudo isso rumava em direção a essa mesma perspectiva. E querendo ou não, ao longo de anos consumindo informação em um mundo globalizado hoje em dia pela internet, a minha cabeça mudou um pouco a respeito de como que eu enxergo as novas possibilidades, que eu tenho a capacidade de talvez não seguir esse rumo, não que seja um rumo errado de se seguir na vida, enfim, mas que talvez a vida teria outras opções, né? Então é inegável que a internet mudou a minha cabeça ao ponto de mudar a minha vida. E sem dúvida alguma eu sou muito grato por isso. E a minha teoria é que de forma inconsciente a nossa gratidão pela transformação que a internet e o consumo de informação fez na nossa mente, porque afinal a gente consegue consumir e entender opiniões e pensamentos de pessoas muito geniais que talvez a gente não teria acesso vivendo no mundo sem internet. Por exemplo, na minha região, talvez eu não teria acesso à opinião de um player muito grande de business ou do mercado financeiro. Teria coisas que eu não teria noção que existisse se não fosse a internet. E isso tudo mudou a forma de pensar ao ponto de mudar a minha vida. E por isso eu acredito que a gente desenvolveu uma dependência emocional de como eu vou rejeitar algo que transformou a minha vida para melhor. E essa dependência emocional, ela é inconsciente, é subconsciente, sei lá. É como se quase fosse uma droga. Tipo, cara, a gente seguiu esse caminho, então a gente consumiu muitas informações, mudamos a nossa mente e mudamos a nossa vida. Logo, se a gente consumir mais informação, vamos mudar mais a nossa mente e, consequentemente, a nossa vida vai mudar mais. Só que existe um limite para isso. Eu realmente não sei se vocês estão conseguindo pegar a viagem que tá aqui na minha cabeça. Em um dado momento, onde esse primeiro ciclo de consumir informação, mudar a nossa forma de pensar e mudar de vida, talvez, ou caso você não tenha mudado de vida, mas pelo menos a sua mente já tá diferente por conta da internet, se é que você consome a internet de uma forma boa, né? Tem esse pressuposto também, porque se você só consome porcaria na internet, dificilmente você vai conseguir seguir essa linha de raciocínio. Mas se você está nesse canal, acredito que você seja uma pessoa inteligente o bastante para saber o que você deve ou não consumir para mudar a sua vida. Enfim, fato é que hoje nós temos muita informação já consumida. A gente já sabe de muita coisa. E por já termos muita informação, nós já podemos fazer muitas coisas, assim como a gente já fez muita coisa. O que falta pra gente, voltando naquela lógica que eu falei pra você de consumo de informação, mudar a mente e mudar a vida, não é consumir mais informação. A informação não é o que vai fazer a gente melhorar a nossa vida aqui. Talvez essa lógica funcionou da primeira vez, mas não vai funcionar mais. Com as informações que a gente já consumiu, que a gente já tem em mãos, a gente pode fazer muita coisa. Se você parar para pensar, os grandes nomes da história, pessoas que criaram coisas, desenvolveram coisas, construíram empresas, impérios, enfim, na época deles, eles tinham muito menos informação que a gente. E o que eles fizeram com a pouca informação que eles tinham na época foi muito maior do que a gente consegue fazer com tanto de informação que a gente tem hoje. Então o problema não é informação. Talvez a informação tenha sido importante em dado momento, dada circunstância, para a gente conseguir abrir a nossa mente e enxergar o mundo globalizado como um todo. Mas dado o momento da nossa vida, o nosso problema não é mais informação, e sim o que a gente faz com a informação que a gente já tem. E eu digo isso porque, por mais que eu trabalhe com marketing, às vezes, por exemplo, eu tenho uma noção de como funciona um funil de vendas, só que eu quero saber a opinião de muitas pessoas a respeito daquela estratégia, daquele funil, para eu ter certeza que eu consumi informação suficiente para eu testar, para ver se isso realmente faz sentido. Não sei se isso é um traço da minha personalidade, de querer consumir muita informação pra fazer as coisas, mas eu acredito que muita gente deve se paralisar por achar que não tem informação suficiente. Mas enfim, depois de muito tempo eu percebi que quem geralmente produz conteúdo
não necessariamente é porque ele é detentor da verdade ou ele sabe de coisas que são secretas, ele tá soltando algumas pílulas de conhecimento ao longo do tempo e você se sente na obrigação de, cara, eu preciso acompanhar mais essas pessoas, esse universo para eu estar por dentro e cada vez mais consumir peças desse quebra-cabeça, que quando eu conseguir consumir todas as peças desse quebra-cabeça, aí de fato eu vou ter a clareza do que fazer e como fazer, enfim. Não. Na verdade, as pessoas que criam conteúdo, elas não criam porque ela tem uma verdade ou um segredo, uma skill muito grande. Elas criam porque elas têm coragem de ligar a câmera e começar a falar o que elas pensam e a forma com que elas veem o mundo e tudo mais. E talvez você tenha opiniões melhores do que a dela. Talvez você tenha convicções e formas de fazer coisas melhores do que as pessoas que estão produzindo. Mas a grande diferença de você para as pessoas que você consome é que as pessoas que você consome fala e você ouve. Como a gente está no início agora do ano de 2026, eu tomei uma decisão a respeito sobre essa questão de consumir e de produzir. E basicamente eu desinstalei todos os aplicativos de consumo de informação do meu telefone. Então hoje, o meu celular, ele é útil apenas para comunicação e produção. Na verdade, nem tanto produção por enquanto, porque eu uso essa câmera aqui para produzir esses vídeos que vocês estão vendo. E meu celular, ele vai ser uma ferramenta de comunicação, ou seja, eu vou usar o WhatsApp nele e vou usar a câmera dele para produzir conteúdo. Basicamente essa é a minha decisão. Eu comecei desinstalando um aplicativo do Instagram. Aí eu vi que eu larguei o Instagram e eu tava rolando shorts do YouTube. E aí eu vi, cara, tá errado isso. Aí eu desinstalei o YouTube também. E aí, beleza, eu abria, não tinha muito o que consumir. No máximo eu abria, sei lá, o Kindle. E aí eu comecei a me pegar rolando a tela do Mercado Livre. E comprando coisas que, tipo, sei lá, talvez eu tava procrastinando tempo pra comprar, ou talvez não era tão urgente assim, e meio que, tipo assim, tava começando a rolar a tela do Mercado Livre. E do AliExpress. O AliExpress, mano, tem muita coisa lá, velho. É uma perdição pra mim. Enfim, tava rolando muita tela de aplicativo de compra e começando a comprar. E aí eu desinstalei também o Mercado Livre e o AliExpress. Eu acho que em determinados momentos da vida, a gente precisa ser meio radical assim mesmo, sabe? Então desinstalei Instagram, desinstalei YouTube, desinstalei Mercado Livre, desinstalei AliExpress, desinstalei tudo. Não é porque eu desinstalei do meu telefone que eu não consuma mais. Eu desinstalei do meu telefone para dificultar o acesso. Eu ainda consumo YouTube, Instagram, eventualmente eu preciso comprar alguma coisa no Mercado Livre, no AliExpress. Eu ainda acesso esses aplicativos pelo computador e pelo iPad. O iPad meio que virou o meu dispositivo de consumo. Isso é muito importante, você ter um dispositivo onde você vai falar assim, agora eu vou consumir informação de forma intencional. Ou seja, cara, vou abrir agora o Instagram para ser intencional em ver o que está acontecendo no mundo. A gente gosta e, de certa forma, a gente é meio envolvido com política. Então, a gente precisa consumir um pouco de política ali para saber o que está acontecendo. Eu ainda uso essas ferramentas, só que eu uso em um dispositivo só de consumo. Justamente para eu dificultar o uso no meu telefone. Ou seja, se eu tiver, sei lá, esperando o Uber chegar, eu não vou abrir e ficar rolando tela, comendo tela ali no Instagram. Eu vou curtir o ócio. Isso é muito bom também, inclusive é um tema de um próximo vídeo que eu quero falar. Eu vou me satisfazer no ócio, eu vou ficar viajando ali, ser andarilho dos meus pensamentos, ao invés de eu ser um andarilho digital e comer tela desenfreadamente. Nesse momento agora eu estou sendo muito mais intencional em onde eu vou consumir cada conteúdo, porque se a gente deixasse levar e sermos andarilhos digitais, como eu falei no início desse vídeo, a gente meio que se torna um papagaio de só repetir, receber e aceitar todo tipo de conclusão e convicção que as pessoas nos oferecem. Por exemplo, eu sou cristão. Eu não posso basear todas as minhas convicções em coisas que as pessoas cristãs estão falando na internet pra mim. Eu não posso simplesmente assistir a conclusão de um texto bíblico de alguém e tomar isso como verdade pra mim. E numa roda de conversa ou quando eu estiver conversando com alguém sobre a Bíblia, eu soltar um raciocínio que nem fui eu que tive. Inclusive, eu nem sei se realmente isso tá alinhado
conectado com a palavra que de fato era onde eu devia ter buscado a informação. Eu não posso buscar a minha sabedoria no Instagram ou no YouTube, ao invés de eu buscar a sabedoria da Bíblia. Palavra, do ipsis literis lá, da sola escritura. Então não faz sentido, a gente inverteu essas coisas, a prioridade das coisas. E agora, de fato, eu estou assumindo o lado de criador de conteúdo, ao invés de consumidor de conteúdo. E cara, se você parar pra pensar, como tudo no mundo, vence quem está do lado da minoria. Ou seja, no universo, a minoria é mais rica. Na internet, a minoria produz conteúdo. Na vida, a minoria consegue um emprego. Ou seja, por exemplo, sai na faculdade lá, 30 alunos formados. A minoria vai conseguir bons empregos na área deles. Então, assim, na vida, a minoria ganha. Então, eu tô trazendo essa reflexão para que você seja intencional em fazer parte da minoria. Porque é a minoria das pessoas que estão dispostas a fazer coisas que a maioria não está. E na vida, eu quero fazer parte da minoria que vence, que ganha o jogo, que enriquece, que prospera e que dá certo. Muito obrigado pela sua atenção e é nóis.